exercício, pode ver, é direto. Ó, encontre a derivada primeira da função f em cada item abaixo. O que é derivada primeira? Vocês vão aprender até o final, se tudo der certo hoje, a calcular a derivada primeira e derivada segunda. O que é primeira e segunda? O que já diz o próprio nome. Vocês vão derivar a função uma vez. Depois de concretizar a derivação, vocês obtêm a primeira derivada, ou a derivada primeira. Quando vocês querem achar a derivada segunda, vocês pegam o resultado que vocês acharam da derivada primeira e derivam novamente. Vocês vão ver que vai ter, em vez de um tracinho, vai ter 2 tracinhos na derivada, mas não tem mistério nenhum. O mais importante aqui, tá? Eu vou começar a explicação, que eu creio que vocês já tenham visto, da letra B. Essa f de x igual a 5x elevado a 6 mais 9x elevado a 4. Então, tem o f de x mais 9x elevado a 4. Gente, primeira regra que vocês têm que saber de derivada é a regrinha de como é a minha função. A minha função é simplesmente uma função polinomial. É só um polinômio. Pode ser soma, subtração, e eu tenho x como variável. Tá? Como que eu derivo uma função polinomial? A gente deriva cada termo. Eu vou derivar primeiro o 5x elevado a 6, depois eu derivo 9x elevado a 4. E o que diz a regra? Ó, quando eu derivo a função f de x, eu coloco essa linhazinha. Então, simbolizando, a função era f de x, quando eu derivar, eu leio derivada de f em x. Ah, eu posso falar f derivada de x? Pode também. O importante é, aqui eu tenho a função, aqui eu tenho a derivada. A partir do momento que eu coloquei o símbolo de derivada, vocês começam a derivar. E o que manda a regra? Ah, então eu vou ter que botar aqui limite. Não, acabou essa parte. É direto. Vocês buscam a letra. Segundo, só tem derivada da letra. Já vou adiantando. Ah, então se a minha função for uma função, você já deve saber disso, linear, ou seja, uma função constante, lembrando que função constante é função que não tem letra, só tem número. E eu quero derivar essa função. Então, já adiantando para vocês. Derivada de uma constante, derivada de um número. Por que eu falo constante? A minha função pode ser uma constante arbitrária. C pode ser uma constante qualquer. Então, essa regra é para qualquer constante. Constante quer dizer numérico. Derivada de um número ou de uma constante é sempre zero. Derivada de uma constante é sempre zero. Ou seja, derivada de um número é sempre zero. Porém, quando eu vou derivar a minha função aqui, eu tenho a letra x, porém, tem um número junto com ele. Só que esse número tem um nome, né? Ele é um coeficiente. Coeficiente é aquele número que multiplica a nossa variável. Então, quando a gente vai derivar, tem uma regra básica. Se a minha variável está acompanhada de um coeficiente, quando eu for derivar, eu simplesmente repito o coeficiente. Eu não faço nada com o coeficiente. 5. Então, derivada de 5x elevado a 6. Primeira coisa que eu faço, a minha letra é o x, eu repito 5. E lógico, o que o coeficiente faz com a letra? Ele está multiplicando. Então, eu já repito 5 vezes. Por quê? Quem eu vou derivar? É a letra. E, gente, toda variável, toda letra, ela tem um expoente. Ele apareça ou não. Então, regra de derivada. Tem coeficiente? Repete o coeficiente. Vai para a letra. Agora, regrinha de qualquer letra que você esteja derivando. Lógico, quando eu falo letra, é variável. Primeiro, pega o expoente da letra e joga ele para frente multiplicando. Então, só tem x elevado a 6, o 6 vai para frente e multiplica o x. Então, o 5 era coeficiente, eu repeti. Sempre multiplicando. Expoente da letra, ele vem para frente e multiplica ela. E agora, sempre que você jogar o expoente para frente da letra, você sempre diminui uma unidade do expoente. Então, joguei ele para frente, diminui 1. Em cima, não no que vem para frente.
Essa é a primeira regra de derivada. Derivada de uma variável. Então agora, ó, isso aqui é a derivada do meu primeiro termo. Só que a minha função não é o primeiro termo, são os dois. Então, como é uma soma, isso serve tanto para a soma quanto para a subtração. A gente deriva cada pedaço. Então, eu derivei esse pedaço, mas agora eu vou derivar esse. Perfeito. Gente, a sequência da derivada de função na forma de um polinômio é sempre assim. Ok? Eu busco a letra, coeficiente eu repito, jogo o expoente para frente e diminui 1. Então aqui, ó, finalizando a minha derivada, é só repetir e fazer as contas. Ó, 5 vezes 6, 30. Repete o x, que está multiplicando. 6 menos 1, 5. 9 vezes 4, 36. X, 4 menos 1. Então esse aqui, ó, a minha derivada primeira está representada por essa linha. Então, ó, derivada de f de x. Então, minha f de x era 5x elevado a 6 mais 9x elevado a 4. E a derivada primeira da função f de x é 30x elevado a 5 mais 36x elevado ao cubo. Fim de questão. Mas o que seria, cara? Eu tenho certeza que eu acertei a questão. Então, uma coisa que fica para vocês. Toda vez que vocês derivarem uma função polinomial, ou seja, que é um polinômio, vocês vão ter certeza que vocês acertaram. Você perceber que diminui o grau da função. Reparem, a minha função f de x, ela era do sexto grau. O grau mais alto dela era o x elevado a 6. Depois que eu achei a derivada primeira dela, olha o que aconteceu. O maior grau dela, x elevado a 5. Toda vez que a gente deriva uma função polinomial, a gente sempre diminui o grau. Então você sabe que acertou porque o grau era 6 e foi para 5. Então o que é uma derivada segunda? Esse aqui eu não falei que é o resultado da derivada primeira? É nada mais nada menos que você partir do resultado da primeira, derivada segunda. Você vai colocar duas linhas. E você vai tratar a derivada primeira como se fosse a função original. A gente não começou derivando a função original? Se eu quero agora calcular a derivada segunda, eu parto do resultado da derivada primeira. E faço o mesmo esquema. Ó. Derivada segunda, eu só coloco agora ó, 2 tracinhos para indicar que é a derivada segunda. E vou derivar de novo. Ó. 30x elevado a 5. Eu vou pegar ó, 30, que é o coeficiente, jogo o 5 para frente, repito o x e diminuo 1. Mais, segunda parte, 36 vezes 3, vezes x elevado a 3 menos 1. Minha derivada segunda é o resultado disso aqui. 30 vezes 5, 150. X elevado a 4. 108. X elevado ao quadrado. E eu achei a minha derivada segunda. Agora, então, mesma coisa. Quer que a gente derive essa função. E aí, como é que fica a derivada dessa função? Fim de questão. É isso aí. Eu só queria saber se vocês tinham enxergado que o π... Aí você, calma aí, π é uma letra. Então, interpretem sempre assim. A variável da minha função é a letra x. Qualquer outra letra que apareça aqui na representação, eu trato como um número. Lembrem disso. Se a função é f de x, no meio do x aqui apareceu um π. Aí você, caramba, como é que eu vou derivar o x? Como é que eu vou derivar o π se a letra é o x? Toda letra que aparecer diferente de x, vocês vão interpretar como um número. É como se eu tivesse aqui um 2x ao quadrado, um número qualquer. O π ele é uma constante que pode ter duas abordagens. Ele pode ser uma constante que a gente trabalha como a medida de uma circunferência, para medir o comprimento de uma circunferência, aí o π ele vale 3,14. Ou o π ele pode ser uma medida de ângulo em radianos, que é o π radiano, que equivale a 180 graus. Então, mesma coisa, derive a função. Então, a minha função é uma raiz cúbica de x elevado a 4. Independente de derivada ou não, eu posso transformar a minha função antes de derivar.
Não existe derivada para raiz. Porém, todo radical ele pode se transformar num expoente fracionário. X elevado a 4 terços é a mesma coisa que raiz cúbica de x elevado a 4. Ou seja, eu transformo o que é raiz, o que é radical. O que eu faço? Eu repito o radicando. Meu radicando que é x vira base. O expoente de quem está no radicando fica na parte de cima da fração. E o índice da raiz, denominador, ou seja, a parte de baixo da fração. Então, antes de eu derivar, eu vou melhorar a minha função. Ó. F de x, então, agora eu vou chamar de x elevado a 4 terços. Aí, lógico, o que sobrou para fazer aqui? A regra do expoente. Agora eu vou derivar. Minha função deixou de ser raiz e virou uma função com expoente. O que manda a regra do expoente? Agora, ó, derivando a função, derivado. Joga o expoente para frente, multiplicando. Repete a letra e diminui o expoente. Continuando, ó, eu vou fazer a minha subtração direta. Espero que vocês lembrem. Ó. 4 terços menos 1, eu vou fazer o MMC direto. Multiplica, faz a conta em cima e repete o de baixo. Então, finalizando, ó, o que é x elevado a 1 terço? Eu não comecei a minha questão na forma de raiz. X elevado a 1 terço. Para eu dar a resposta final, eu volto para a forma de raiz. E x elevado a 1 terço, voltando para a forma de raiz, ó, eu escrevo a raiz. Isso aqui vem para o radicando. Quem está em cima vem para o expoente, então não precisa botar x elevado a 1. Quem está embaixo vem para o índice. Então, x elevado a 1 terço é a raiz cúbica de x. Eu posso reescrever esse f de x com a letra H vai ser parecida. 7 quintos que multiplica x à quarta. Concorda comigo? Mas para que você está explicando isso tudo, Cleber? Por quê? O que eu disse no começo? Na hora de derivar, eu só me preocupo com o x. Eu só me preocupo com a variável. Então, se eu tenho f de x e o meu x só está aqui, ó, x elevado a 4, eu tento separar ele da melhor forma possível. O que está acontecendo com x à quarta? A gente, às vezes, não enxerga de cara, mas ele está sendo multiplicado por 7 quintos. E, ora, concordam comigo ou não que 7 quintos é um valor numérico? É uma constante? Por quê? O que eu faço aqui agora? Ó, muito mais rápido, ó, se eu for derivar. Repito 7 quintos, porque ele é o coeficiente do x. Jogo 4 para frente. 4 menos 1, 3. Minha derivada, ó, 7 vezes 4, 28. Sobre 5. X ao cubo. Muito mais rápido. Eu quero derivar essa função aí. Minha pergunta é, o que acontece entre esses dois parênteses aí quando não aparece nada? Aqui, para a gente derivar, a gente vai derivar uma multiplicação. A gente vai usar a regra da multiplicação. O que ela manda? Ó, se eu for derivar uma multiplicação, derivada vai ser a derivada da primeira multiplicado pela segunda mais a primeira multiplicado pelo derivado da segunda. Essa é a regra da multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, é como se eu tivesse duas funções. Aqui fosse um g de x e aqui fosse um h de x. Eu quero saber como é que eu derivo h vezes g de x. Eu derivo o derivado do h vezes g mais o h vezes o derivado do g. Regra, então, viu que tem uma multiplicação que vocês não conseguem melhorar? Vocês aplicam a regra da derivada. E é sempre isso, gente. Quem é a primeira, quem é a segunda. Então, derivada da primeira vezes a segunda. Sempre soma mais
Ah, eu derivei a primeira, então eu vou repetir a primeira vezes e vou derivar a segunda. Sempre nessa ordem. Primeiro a primeira, depois da soma, deriva a segunda. Por quê? Agora é só derivar. Derivado de x ao quadrado mais 1. Derivado de 1 vai dar 0. Derivado de x ao quadrado dá 2x. Que multiplica 2x ao cubo mais 5. Mais, aqui eu repito, derivado de 2x ao cubo. Derivado de mais 5 vai dar 0. 2x ao cubo vai dar 6x elevado ao quadrado. Agora, não tem mais o que derivar. Agora é só calcular isso aqui. Distributivo. Dois x vezes 2x ao cubo, 4x a quarto. Mais 10x mais 6x a quarto mais 6x ao quadrado. Colocando na ordem, sempre na ordem do meu grau, quarto com quarto. 4x a quarta mais 6x a quarto, 10x a quarto. Depois o quadrado, mais 6x ao quadrado, mais... Então, a derivada de uma multiplicação, usando a regra de multiplicação para derivada, então, derivada de uma multiplicação é sempre essa regrinha. Derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes derivado do segundo. Calculo as derivadas, faço a conta e organizo a minha função. 3x a quarta sobre 4 é a mesma coisa que 3 quartos vezes x elevado a 4. Mais, aqui, repare, olha o que eu tenho embaixo. Uma letra. Como eu tenho uma letra embaixo, eu não tenho como separar. Porque eu separar não vai fazer a minha letra sumir de baixo. Então, a segunda eu vou manter 5x ao quadrado. Porque essa aqui eu consigo derivar de forma rápida. Agora, eu só separei. Agora eu vou derivar. Começando a derivar agora. Vai dar 3 quartos, que multiplica 4, que multiplica x elevado a 3. O negócio agora é aqui, 4 sobre 5x ao quadrado. Voltando ao que eu falei lá um pouco antes. Como eu tenho letra, a minha variável está embaixo, eu só tenho como derivar pela regra da divisão. O que diz a regra da divisão? Vou escrever a regra também para vocês. Regra de uma divisão é a derivada da de cima. Vou até botar entre parênteses para ficar tranquilo. Derivada da de cima vezes a de baixo. Menos, sempre menos. Então, derivada da de cima vezes a de baixo. Menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Todo mundo sobre a de baixo elevada ao quadrado. Então, a regra da divisão é essa. Quando que eu vou usar a regra da divisão de novo? Quando tiver letra embaixo. Por quê? Aqui juntou as duas. Na primeira, eu não tinha letra embaixo, então eu podia separar e derivar direto. Na segunda, eu tinha a letra embaixo. Então, viu que tem letra embaixo? Não se preocupa. Vai direto para a regra da divisão. Como é que é a regra da divisão? Ela é parecida com a regra da multiplicação. Só que agora é em cima e embaixo. Feito isso, essa aqui a gente já consegue calcular. 3 quartos vezes 4, eu posso simplificar um 4 com outro. Então, aqui já sobrou 3x ao cubo. Mais, agora eu vou aqui derivar cada pedacinho. Derivada de 4. Então, aqui 0. 0 vezes 5x ao quadrado? 0. Menos 5x ao quadrado. Derivado de... Vamos lá no cantinho. Derivado de 5x ao quadrado. Vai dar 5 vezes 2, que multiplica x elevado a 1. Ou seja, 10x. Então, ficou
4 vezes 10x. 4 vezes 10x, ó, 40x. Sobre 5x ao quadrado, 25x a quarto. Então, a nossa derivada vai ficar 3x ao cubo mais 0 menos 40 dá menos 40. Mais com menos, então vai ficar menos 40x sobre 25x a quarta. 40x sobre 25x a quarta, eu devo simplificar. O 40 simplifica com 25. Ambos são simplificáveis por 5. O 40 dá por 5, 25 dá por 5. X simplifica com o próprio x também. Então, a versão final da derivada é 3x ao cubo menos 40 por 5 dá 8. X dividido por x vai dar 1, então ficou 8. 25 dividido por 5 dá 5. X ao cubo. Vou botar muito mais para cá. Agora, acabei. Derivado de ln é 1 sobre o que está no logaritmando. Derivado de e elevado a x. Ele mesmo. Alguma vez. Sempre, antes de calcular, só escrevam a regra, que é o quê? Vou escrever com vocês. ln, que é a derivada da de cima multiplicada pela de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Todo mundo sobre a de baixo ao quadrado. Escrevi a regra. Vamos lá num rascunho. Derivado de ln de x. A gente já sabe, né? Derivado de ln de x é 1 sobre x. Derivado de x ao quadrado. 2x. Resolvi? Jogo os resultados aqui. Então, a minha derivada vai ficar 1 sobre x multiplicado por x ao quadrado menos ln de x vezes 2x. Todo mundo sobre x ao quadrado, x a quarta. Aí aqui, multiplicação x ao quadrado sobre x, eu posso simplificar isso com esse. Que vai ficar derivado de f de x é igual a x. Obrigado aí de novo, Carlos. Então, deu x menos 2x ln de x sobre x a quarta. Essa era a dúvida, Maria?